Meditação em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14 é um texto que trata só de dois assuntos. Fala sobre o dom de profecias e o dom de línguas e fala sobre a necessidade de ordem no culto. Então vamos tratar a respeito desses dois assuntos aqui. Versículo 14: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então Paulo aqui, ele está falando sobre, fazendo uma comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas. O dom de línguas, ele beneficia apenas a própria pessoa que fala em línguas, porque a pessoa que fala em línguas, ela é edificada. Veja o versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Ele só edifica a ele próprio. Agora, quem tem o dom de profecia, quando ele entrega um recado de Deus, ele entrega o recado para a igreja, toda a igreja é edificada. Por essa razão, Paulo entende que entre o dom de línguas e o dom de profecia, o dom de profecia é melhor. 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, por que Paulo fala que ele quer que todos falem línguas estranhas? Porque quem fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, como diz aqui no versículo 4. Então Paulo está dizendo assim: eu quero que todos vocês orem em línguas estranhas, porque assim eu sei que todos vocês vão ter um caminho em que vocês falam a Deus. Olha o versículo 2. O que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então Paulo, ele reconhece que falar em línguas estranhas é importante, porque quando a pessoa fala em línguas estranhas, ela está falando diretamente com Deus, ela ora em espírito sobre mistérios. Agora, o problema é que se a pessoa só fala em língua estranha, ela edifica a si mesmo, mas ela não contribui com a edificação da igreja. Agora o 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Ou seja, se eu não falar com vocês sobre alguma coisa que me foi revelada, de maneira ou sobre ciência, ou sobre a profecia, ou doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Os bárbaros eram os povos que não falavam o latim, eram os povos que não falavam a língua, o grego. Ou seja, você não tinha como se comunicar com eles, porque eles eram de outras nações, eles tinham outras línguas.
Durante o período do Império Romano, eles falavam o latim e a língua que era universal era o grego. Então, se ou a pessoa sabia falar a língua do império, ou a pessoa falava o grego. Claro que nem todos que estavam ali no Império Romano tinham conhecimento do latim e tinham conhecimento do grego. Existiam regiões em que as pessoas só falavam a língua local. Pessoas que não trabalhavam para o Império ou que não se locomoviam para muitas regiões, muitas vezes sabiam falar apenas o seu idioma de nascença. Mas, em geral, as pessoas ou se comunicavam, tinham que encontrar uma forma de se comunicarem entre si. Quando Paulo fala aqui sobre se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, ele está fazendo uma comparação, dizendo assim como os bárbaros não conseguem conversar com a gente, nem a gente com ele, se eu falo em línguas estranhas, vai ser da mesma forma, né? E o que fala será bárbaro para mim. 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Paulo aqui traz um conselho para que as pessoas busquem dons espirituais, para que as pessoas busquem talentos espirituais. 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore, para que a possa interpretar. 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Né? Ora bem porque ora diretamente a Deus, como nós vimos aqui no versículo 2, né? O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Ele ora bem porque, versículo 4, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, por isso que Paulo fala que o que ora em língua estranha ora bem, no 14, mas o meu entendimento fica sem fruto. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 21. Está escrito na lei: por gente doutras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto é que falar em outras línguas permite que a palavra seja pregada para todas as pessoas de todas as nações. Enquanto que a profecia, ela tem uma finalidade mais para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo cresça. Você entregar uma profecia para uma pessoa que não é do corpo de Cristo, ela não entende. Por que alguém diria para uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo que Deus está falando com ela e mandando que ela faça uma coisa ou outra,
se a pessoa nem mesmo acredita em Deus? Então, a profecia, ela é um sinal para quem é fiel, para quem conhece Deus. Agora, as línguas, elas são um sinal para alcançar pessoas de todos os povos, de todas as nações. 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então Paulo está dizendo aqui que quando a igreja está reunida, aqui nesse versículo 23, que se a igreja toda está reunida só falando em línguas estranhas, quem vem de fora não entende nada, vai considerar que todos estão loucos. Agora o 24, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. 25, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Paulo aqui está falando daquela situação em que uma pessoa que não acredita em Deus entra na igreja e de repente as pessoas começam a revelar os segredos do coração dessa pessoa, mostrando que Deus conhece as suas dificuldades, que Deus sabe dos problemas dela. Então é aquela situação em que uma pessoa entra na igreja para ouvir a pregação, tem um problema particular e durante a pregação ele ouve exatamente o problema dele e ele encontra a resposta. É como se o pregador estivesse falando da vida dele mesmo e ele fica maravilhado dizendo: só pode ter sido Deus que falou comigo. Então, quando as palavras são ditas de forma inteligível, Paulo está dizendo: aqueles que não conhecem a Deus, que são os indoutos, ou seja, que não sabem das coisas relacionadas a Deus, podem chegar ao conhecimento de Deus. Mas falar em línguas estranhas, sem que haja interpretação, não tem sentido a não ser para a própria pessoa que fala em línguas estranhas, porque ela consegue edificar a si mesma. Agora a segunda parte do capítulo 14 fala sobre a ordem do culto. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então Paulo está aqui falando sobre como as pessoas devem falar em línguas estranhas dentro do culto. Paulo dá uma ordem dizendo assim: se existem várias pessoas falando em língua estranha, que cada uma fale uma por vez, desde que exista um intérprete. Tem igrejas em que você vai, em que várias pessoas ficam falando em línguas estranhas e gritando ao mesmo tempo, ninguém entende nada do que está sendo falado, e quem não tem o dom de línguas estranhas fica olhando sem entender nada do que está acontecendo. Então Paulo vem aqui nesse texto para trazer uma orientação a respeito de como um culto deve acontecer quando existem essas situações. Parece que nessas igrejas em que se admite plena liberdade em que as pessoas falem línguas estranhas, que elas não leram esse texto de 1 Coríntios capítulo 14. Uma vez eu participei de uma reunião em que as pessoas estavam querendo ouvir a pregação e um jovem estava lá no lado de trás falando em línguas estranhas e não parava de falar. Sabe? Como ele ficou o culto inteiro assim. No final do culto, eu falei para ele ler esse texto aqui e eu apontei esse versículo 28 para ele, ó.
Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E eu falei esse texto para ele, guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou, fala isso para ele. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. Muitas pessoas podem pensar assim, que é má educação falar para que uma pessoa que fale em línguas estranhas e entenda que durante a pregação ela deve orar em silêncio entre ela e Deus. Mas veja que é a própria Bíblia que traz essa orientação. 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O detalhe aqui é que Paulo fala, não basta que as pessoas falem línguas estranhas e que haja intérprete. É também necessário que aquilo que foi falado como vindo de Deus seja objeto de julgamento. Como que se faz esse julgamento? O julgamento da profecia, o julgamento daquilo que foi falado em língua estranha e foi interpretado, tem que ser feito à luz da Bíblia, verificando se aquilo que está sendo supostamente vindo de Deus tem sentido para a edificação da igreja. Para que esse julgamento possa ser feito, é necessário que aqueles que fazem o julgamento tenham conhecimento a respeito da palavra. Então, normalmente esse julgamento tem que ser feito pelo conselho da igreja, pelos pastores, pelos líderes. Vem o versículo 30. Mas se a outro estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, Paulo está falando que é necessário que exista ordem. Cada um fala, um por vez. 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esse versículo 32 traz uma polêmica. Muitas pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, dizem que quando elas são tomadas pelo poder de Deus, que o Espírito Santo as toma de uma tal forma que elas não conseguem parar de falar em outras línguas. E essas pessoas usam o texto de 1 Coríntios capítulo 14, aqui o versículo 32, para dizerem o seguinte, o texto fala espíritos em letra minúscula. Então, esse espírito em letra minúscula significa o espírito dos profetas, significa o espírito do homem. O espírito da pessoa é sujeita ao profeta. Mas o Espírito Santo não é sujeito ao profeta. Então, o Espírito Santo ele pode dominar o profeta e fazer o profeta falar e entregar aquilo que ele, o Espírito em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, entregue. E alguns deles dizem que na hora que eu estava ali entregando o recado, eu estava tomado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Aqui fica a seguinte polêmica. Qual o sentido que tem para o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tomar uma pessoa e fazê-la ficar inconsciente falando aquilo que deve ser dito para a igreja? Não parece que isso seja do feitio do Espírito Santo. Porque foi o próprio Espírito Santo que orientou e conduziu Paulo para que escrevesse essa carta de Corinto. Foi o próprio Espírito Santo que trouxe a revelação para que ficasse registrado nas Escrituras esse texto que fala a respeito da ordem que se deve ter no culto. Então, eu particularmente, comentando esse texto, entendo que o Espírito Santo, quando quer usar uma pessoa em línguas estranhas para falar à igreja, o profeta sabe qual a hora de falar.
o momento de dizer. Existe um momento apropriado no culto em que o Espírito Santo vai falar por meio das línguas, por meio daquele a quem foi dada essa graça de orar em línguas. Agora, sustentar que a pessoa ficou inconsciente, totalmente fora de si, e que era o Espírito Santo que estava falando por meio dela, não tem fundamento naquilo que esse texto traz em revelação. 33, porque Deus não é Deus de confusão. O versículo 33 confirma isso. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. 35, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Esse versículo 34 e esse versículo 35 não significa que mulher não pode pregar. Não significa que mulher não pode falar. Significa que mulher não pode falar na hora em que está ocorrendo o julgamento das línguas estranhas. Veja, o 34 e 35, eles são versículos que nós estamos lendo 1 Coríntios 14 numa sequência. Aqui, nos versículos 26 até o versículo 29, Paulo está falando: se vocês se ajuntarem, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Em outras palavras, cada um tem um dom que Deus deu para si. Faça-se tudo para edificação. Se alguém fala a língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 e por sua vez e haja intérprete. Paulo está falando: se houver várias pessoas falando em línguas estranhas, cada um fale por vez e desde que tenha intérprete. Já lemos na parte anterior que se não tiver intérprete, que fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se houver intérprete, o 27, vem por 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Esses outros que fazem o julgamento daquilo que vai ser falado têm que ser os líderes, têm que ser os pastores, aqueles que são experimentados na palavra e que podem analisar aquilo que as pessoas, os profetas, estão entregando, se aquilo faz sentido para a igreja, se aquilo tem fundamento na palavra, se aquilo realmente vem de Deus. Então, essas pessoas que fazem o julgamento têm que ser os líderes, os pastores. Não são eles que são responsáveis pelo cuidado da igreja. Nesse sentido, agora, se há outro que estiver sentado, vamos supor, continuando o culto, alguma outra pessoa está ali sentada e recebe uma revelação, aquele que estava falando, que é o primeiro, cale-se o primeiro, ou seja, o primeiro que estava falando tem que ficar em silêncio, para que aquele que está sentado e que recebeu a revelação entregue a revelação. E aí ele fala: todos podem profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aí vem: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí, nesse contexto em que as pessoas estão falando em línguas estranhas e os intérpretes estão interpretando, e que alguém que está sentado recebeu uma revelação e vai entregar para a igreja, quem vai julgar são os líderes, os pastores, o conselho que é responsável pelo cuidado da igreja. Dentro desse contexto, as mulheres devem ficar acompanhando o que está acontecendo em silêncio, porque não lhes é permitido falar nesse contexto, nesse momento em que está havendo julgamento daquilo que está sendo entregue por meio de profetas orando em línguas estranhas, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Tanto é que as mulheres podem falar na igreja, que lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, nós já lemos sobre isso,
Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 11, que quando toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, nesse versículo 5, nós vemos que Paulo está falando como as mulheres devem se apresentar na igreja. No mesmo livro, na mesma carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, Paulo fala sobre isso. E nós já comentamos aqui no canal o livro de 1 Coríntios capítulo 11, sobre o uso do véu. Então, nós vemos aqui que não era proibido que as mulheres em Corinto falassem, mas nesse contexto específico de julgamento das profecias, as mulheres deveriam ficar em silêncio. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. É indecente que as mulheres falem na igreja nesse contexto, no momento em que se está fazendo a análise e o julgamento daquilo que os profetas estão entregando em outras línguas. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, quem me ouviu falar aqui que tem que ficar calado quando ora em língua estranha e não tem intérprete, veja o texto 37. São mandamentos do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que ele recebeu isso de Deus. 38. Mas se alguém ignora isso, que ignore. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Alguém vai dizer assim, olha aí o texto do versículo 39 falando, é uma contradição, você acabou de falar que tem que ficar calado, mas o próprio 39 fala, não proibais falar línguas. Mas veja que o 40 completa o 39. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E quando está falando aqui que tudo deve ser feito com decência, é indecente que uma pessoa durante a pregação fique falando em línguas estranhas em alta voz, impedindo que outras pessoas que querem ouvir a pregação possam receber a pregação. Porque a pregação que está sendo ministrada do altar é uma profecia, é uma palavra de Deus enviada para a igreja de maneira específica. Ou aquele que diz que vai orar em língua estranha em voz alta entende que a língua estranha que ele fala é mais importante do que a pregação que vai alcançar toda a igreja. E nesse caso estará dizendo que é mais importante do que aquilo que Deus tem para falar e comunicar para toda a igreja. Então, essa é a meditação de hoje do texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Como nós vimos, são dois temas. O primeiro tema, entre o dom de profecia e o dom de línguas, o dom de profecia é superior, porque a profecia comunica a palavra de Deus para a igreja. E o dom de línguas edifica apenas a pessoa que ora em línguas. Se houver intérprete, então é bom que ouvir a pessoa que fala em línguas e a interpretação. Se acontecer de 2 ou 3 pessoas falarem línguas estranhas, é bom que isso seja feito com ordem. Um fala por vez, com a interpretação, e não basta que a pessoa fale a língua estranha o que bem quer e o que bem entende. É necessário que haja julgamento daquilo que está sendo dito. Esse julgamento tem que ser feito pelo conselho da igreja, pelos líderes, pelos pastores. Esse julgamento, especificamente nesse julgamento, as mulheres devem permanecer caladas. Por quê? Porque é um julgamento que deve ser feito pela liderança. Dá até para dizer que não só as mulheres devem ficar caladas aqui, mas também aqueles homens que não fazem parte do conselho que assume a liderança e que tem a incumbência
de fazer o julgamento daquilo que está sendo dito para a edificação da igreja. Então, o 37 fala: se alguém julga, cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, quem acha que é muito espiritual, e tem algumas pessoas que ficam chateadas quando elas escutam essa palavra, elas dizem assim: a pessoa é fria, a pessoa não fala em línguas estranhas e é por isso que ela quer reprimir que os outros falem. Não, senhor. O versículo 37 fala: reconheça que as coisas que vos escrevo, que Paulo escreveu, são mandamentos do Senhor. Ele recebeu essa palavra de Deus e deu essa recomendação para a igreja de Corinto, e isso ficou como parte das Escrituras. Então são revelação de Deus. E por isso estão aqui na palavra. É isso. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Deus.